Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui sob a bandeira agora, produzido agora sob a bandeira da Target Capital Imobiliário, apresentando para vocês aqui um projeto de investimento que foi objeto aqui de consultoria em 2022, junto à Target, edifício com 160 unidades, com custo de construção de 20 milhões, pouco mais de 20 milhões, valor de venda 310 mil, apartamentos de 41 metros quadrados, e 315 mil apartamentos de 42 metros quadrados, 80 apartamentos de cada tipo. Aqui com um horizonte de obras de 24 meses, ok? O empreendimento aqui numa cidade do interior de São Paulo. O cliente já é construtor e estava pleiteando aqui um estudo de viabilidade para subsidiar a prestação de serviços, né, contratadas aqui também junto à Target, né, para a submissão da proposta de investimento junto à Caixa Econômica Federal, né, no âmbito do programa Apoio à Produção, né. A empresa queria lançar o empreendimento, primeiro faz um estudo de viabilidade, né, premissa, né, para qualquer negócio da construção, né, que vai subsidiar, esse estudo de viabilidade subsidia a tomada de decisão do investimento ou não, né, e serve para subsidiar o decisor lá da Caixa Econômica Federal sobre a possibilidade, né, de fazer a contratação, né, conceder o financiamento, apoio à produção para essa empresa no âmbito lá do GERIC, né. Ok? Então a gente faz aqui ó, as 310 mil, formação, tá? Planilha aqui de elementos amostrais, ó. Eu suprimi aqui as colunas onde mostra o endereço e as fontes, mas essa tabela em Excel aqui é a base do estudo estatístico exigido pela BNT, né, 14653, né, que deve ser produzido pela Caixa Econômica Federal, para você formar o VGV da obra, né? Do VGV do empreendimento. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco a FRE, né, o valor que está inserido aqui na FRE, ó, 310 mil, ó, 315, né, 80 unidades de cada uma. A FRE é o documento exigido pela Caixa, tá? É o documento que vai instruir o pedido de financiamento do apoio à produção, né, / GERIC, ok? Então aqui o empreendimento está todo descrito aqui na FRE. Daqui a pouco eu entro nela aqui, mostro para vocês o orçamento analítico, o orçamento sintético, né, toda a formação aqui de preenchimento dessa planilha, serviço prestado aqui pela Target, mas o serviço preliminar é obrigatório, fundamental, tanto para o empresário em sua organização, na parte interna da sua organização, quanto para o banco, né, para a Caixa, é o estudo de viabilidade. Você não chega lá falando que o apartamento vale tantos mil reais sem ter um subsídio para isso, né? Então, o primeiro estudo, primeira parte do estudo de viabilidade é a formação do VGV, que entra aqui, 310 mil, tá? A unidade de 41 metros e 315 de 42. Né? Aqui a gente forma, então, aqui embaixo, ó, dentro do fluxo de receitas, né, de entradas de recursos, a receita bruta de vendas, né, que é a somatória das vendas performadas aí durante o decorrer da obra, né, e depois da obra concluída, né, que a gente tem 19 vendas aqui para o apartamento tipo 2 e 19 do apartamento tipo 1 para serem vendidas depois da obra pronta, né. Seria o sonho de todo empresário vender tudo antes da obra começar, o que acontece eventualmente, tá? Mas para um estudo mais conservador, né, mais dentro aí de uma margem de segurança, né, a gente considera que um percentual de vendas, né, a chamada demanda mínima, vai ser performada antes da obra iniciar, né, dentro do âmbito aí da incorporação imobiliária, né, a gente vende ainda em planta, preferencialmente antes do início das obras, para fazer caixa, né, algumas unidades aí no decorrer da obra, todas elas distribuídas aqui ao longo de 24 meses, e algumas unidades remanescentes, né, que ficam para a venda posterior, tá? Aqui a gente tem então o fluxo de caixa de receitas, né? Você que já é assinante aqui do canal, você já deve ter visto aqui alguns vídeos com o mesmo objetivo, né? Estudo de viabilidade. A gente vai fazendo aqui um reajuste da receita ao longo do tempo, né?
Lá na prática, esse reajuste ele já está incorporado, né, nas tabelas de venda das unidades a serem apresentadas, né, para o mercado. Aqui a gente tem encargos sobre a receita, tanto no âmbito do regime do lucro presumido quanto no RET. Tá? Então a gente vai suprimindo aqui da receita essas tributações diretas em faturamento. E aqui a gente tem dois fluxos de caixa finais, tá? Já descontadas a corretagem também. Tá? O fluxo de caixa número 1, né? A receita líquida de vendas pós-tributos e corretagem no regime do lucro presumido. E aqui embaixo a mesma coisa, porém no regime do lucro, no regime especial de tributação, ok? Aqui embaixo a gente tem a formação dos fluxos de caixa de saída de dinheiro, né? Custo do terreno 1,5 milhão, ITBI. Né? Nesse caso aqui quem pagou a comissão foi o vendedor, né? Então sobre o terreno a gente não tem comissão, incidente. Orçamento de obra, serviços de orçamento de obra, planejamento, plano de gerenciamento, consultorias, estruturação legal junto ao cartório de imóveis, elaboração de contratos com prestação de serviços aí de advogado imobiliário, né? Taxa de cartório, taxa de prefeitura, né? A gente tem todo aí um conjunto de serviços aí que devem ser, que precisam ser prestados de forma obrigatória antes de você implementar o empreendimento, né? Você está estruturando o empreendimento de forma legal, né? Conforme a exigência aí da lei, né? Aqui 1% para publicidade e propaganda, interessante, precisa ter, tá? Principalmente no empreendimento dessa envergadura, tem que fazer publicidade, tá? Hoje em dia, impulsionamento digital, basicamente, né? E colocar aqui 0,5%, 250 mil, isso aqui dá para fazer bastante publicidade, tá? Com material, inclusive impresso, né? Material gráfico, publicidade em revistas aí que circulam na cidade, né? Para um público específico, né? Um público que tem, né? Eventualmente interesse em adquirir um empreendimento naquela região, né? Então a gente gasta, tá? Aí tem sim um gasto aí com publicidade, tá? Para promoção de vendas antecipadas, ok? Aqui a gente tem então o custo direto de obra, né? Que é a construção do edifício. Essa linha aqui ela tem a distribuição linkada com a planilha de orçamentos que está aqui, ó. Essa planilha de orçamentos aqui ela foi preenchida com base num orçamento executivo feito aqui pela empresa. A gente faz um orçamento detalhado da obra que distribui só em centros de custos, né, conforme aqui a evolução da obra, né, natural de uma obra de construção, né, fundação, estrutura, alvenaria, depois a sequência de instalações, esquadrias, né, a gente vai distribuindo aqui ao longo do tempo, né, conforme o processo normal de construção, né, o orçamento de custo de obra, tá? Então aqui a gente puxa, tá? Aqui vocês veem que a data, ó, junho de 2022, bem recente. Então aqui a gente puxa, ó, né, esses valores contidos aqui mês a mês, eles estão linkados aqui com essas três linhas aqui, ó. A gente repete aqui então para fins de conferência, né? Então a gente puxa todo o orçamento da obra aqui, ó. Aqui eu mantenho aqui uma linha de controle, uma célula de controle, né, para a gente aferir, né, se o link está correto, está funcionando. 20.044.000, né, e aqui os custos relacionados, né, à administração do empreendimento de fato, né. Aqui você tem que ter uma estrutura, né, de compras, uma estrutura de gerenciamento financeiro, tesouraria, né, ali tem toda uma estrutura de pessoas que estão dando suporte, né, tanto em canteiro de obra quanto no escritório central, né, ao negócio da construtora, né. Então você tem um custo aí, eu estou colocando aqui um custo de 15%, né, uma empresa que tem aí toda uma estrutura dedicada exclusivamente a este empreendimento, então não tem como ratear para outros empreendimentos esse custo indireto, tá? Então tem aqui 15%, a gente tem que fazer ali uma gestão de carteira, gestão de financiamento, controle de contrato, recebimento, trâmite financeiro, tesouraria, compra, faturamento, né, parte de pessoal, recursos humanos, né, relacionamento aí tributário com diversos órgãos, tem que pagar imposto de todas as ordens, né, tem que trabalhar junto com a contabilidade, tem que apurar caixa, né, então é um trabalho muito extenso, né, que requer, né, uma equipe aí experiente, tá, e dedicada. Tá aqui os custos finais, tá? Registros das matrículas individualizadas, desmobilização, limpeza de obra, manutenção,
A gente tem toda aí uma sorte de custos finais de obra que, por mais que você tente, você não consegue reduzir esses 5%, não. Tá? Você vai sempre ter que ter essa margem de segurança, né? Esses 5%, na verdade, é uma margem de segurança para manutenção, e a outra parte é a despesa obrigatória, tá? Com registro, né, das matrículas individualizadas mediante pagamento de taxa no cartório, tá? E baixa de CND no INSS. Tá? Aqui os resultados. Tá? A gente vai direto aqui nos resultados, não vou entrar muito aqui nos pormenores dessas contas, mas resultados no lucro presumido e no RET. Tá? Tem uma diferença interessante aqui de opção, quando você faz a opção pelo RET, né? De 21.201 contra 19. Tem essa conta feita aqui embaixo, eu vou fazer ela para você aqui agora, para vocês verem. Diferença de 1.466.000, né? É um outro terreno que você compra com a economia tributária, né? Chamada elisão fiscal, né? Optando pelo RET, tá? Sonegação fiscal é uma coisa, tá? Ilegal. Tá? Elisão fiscal, né? É quando você faz uma economia tributária, né? Dentro daquilo que a lei permite, que é o caso aqui, 1,5 milhão praticamente é o preço de um outro terreno. Né? Então você só com economia tributária você já compra um terreno, tá bom? A gente prepara a sua empresa aqui para operar em RET, tá? Operar em regime especial de tributação, mediante estabelecimento de uma SPE, tá? E apartamento das contas, né? Separação das contas, segregação das contas dos empreendimentos, né? De forma específica, né? Cada empreendimento com o seu centro contábil, com o seu centro financeiro, ok? Então aqui a gente tem os resultados, está aqui o resultado, ó, essa planilha já te dá o ganho e perda tributária em função da opção pelo lucro presumido ou RET, tá? Para empresas aí com faturamento acima de 78 milhões de reais por ano, a legislação obriga você a fazer tributação pelo lucro real, então a gente faz um outro estudo específico para empresas de grande porte. Né? Eu vou direto aqui, ó, aqui a gente tem os resultados econômicos e financeiros no lucro presumido, e aqui embaixo no RET, tá? Eu vou direto no RET, ó. Um VPL aqui de 11 milhões, ó. Muito interessante esse empreendimento, tá? Uma taxa interna de retorno aqui de 8,56%, tá? É um dos empreendimentos mais viáveis em termos, que integra mais rentabilidade aqui de todos os empreendimentos que nós já analisamos aqui na Target, tá? E não foram poucos. Esse aqui está ranqueado entre os 10 que proporcionam mais rentabilidade sobre o capital investido. Está muito bem desenvolvido o projeto. Tá? Vou mostrar uma préviazinha deles para você aqui, ó, desse projeto para vocês. Ó. Né? Prédio comum, a gente vê muito, né, esse tipo de empreendimento aí nas cidades de médio e grande porte, né? Com varanda, ó. Né? Aqui tem uma área de lazer, empreendimento bem projetado, bem localizado, com custo de construção adequado, uma área de construção adequada, sabe? Estudo de mercado muito bem feito para adequar esse produto lá na cidade onde vai ser implantado, tá? Perfeitamente financiável, tá? Esse empreendimento te entrega, ó, aqui a Selic já tributada aqui, tá? Líquida, tá? Aqui 1.803% acima da Selic, tá? 1.810% do CDI, empreendimento super interessante, tá? Retorno aí 229% sobre capital próprio, tá? E 75% sobre investimento total. Tá muito atrativo, muito viável em termos comerciais, em termos econômicos e em termos financeiros. Ok? Aqui então entregando, ó, essa taxa que a TIR é aquela taxa que a gente compara, tá, com as rentabilidades de outros empreendimentos, né, a taxa de rentabilidade mensal, a periodicidade mensal, a gente compara esta taxa aqui para tomada de decisão, a gente compara essa taxa com a taxa de entrega de remuneração de outros empreendimentos e também, né, aquela taxa de remuneração do mercado financeiro, tá, para a gente tomar a decisão de empreender ou não. Nesse âmbito aqui, o empresário, né, fazendo essas vendas ali antecipadas, você trabalha com capital de vendas, né, e capital que vem do banco. Então você reduz muito a sua necessidade de capital próprio, aqui sendo então, ó, reduzida aqui no RET para 9.221.000 para o investimento só em obra, ó, de 20. Ó. Então você tem aqui 20 mais 1,5 milhão, você teria do terreno, né, você teria aqui 21,5 milhões, né, nesse âmbito aqui, nesse cenário de vendas proposto aqui, cenário central,
A gente faz o estressamento dele, tá? Para um cenário positivo, um super positivo e um super negativo. Um negativo e um super negativo, né? Quando você não vende nada, né? Você vende tudo aí depois do meio da obra em diante, é um cenário que eu considero muito extremo, né? Isso acontece quando você não tem planejamento, né, de vendas e estudo de viabilidade bem feito, né? Nesse âmbito aqui, ó, a necessidade de capital próprio para empreender esse empreendimento aqui de grande porte é de 9 milhões, né, para um volume total de 20 milhões e 500, né, menos da metade. Tá? Se você vender metade antes de começar, né, ou se você vender tudo, o raciocínio é o seguinte: se você vender tudo antes de começar, você não precisa de capital próprio algum. Né? O ideal é que você venda um número mínimo de unidades que sustente o custo da sua obra, né? Para você empreender sem a necessidade de aportar capital próprio. Tá? Aqui, ó, é a FRE, tá? Esse documento aqui se apresenta para a Caixa Econômica Federal, lá no âmbito do GERIC, para você pleitear o financiamento. Tá? Eu apaguei aqui os dados, ó, do empreendedor, são dados sensíveis, então estão aqui 160 unidades, 2 torres. Tá, o terreno aqui de 8 mil metros, tá? A gente vai preenchendo aqui todas as informações, né? Aqui eu apaguei aqui algumas informações. Apartamento tipologia 1, 310 mil, 315 mil, VGV total aqui de 50 milhões, tá? 50 milhões de reais. O custo do terreno está aqui, os indiretos estão aqui, tá? Todo esse preenchimento aqui, essa formatação da documentação, a gente preenche para vocês. Deixa pronto para você dar entrada na Caixa, e a gente faz também o upload lá no sistema deles, tá? Prestando toda a assessoria depois com relação às eventuais devolutivas e adequações que a Caixa exige, tá? Durante a fase de pré-análise, análise definitiva e contratação. Tá? O orçamento está aqui, ó, o orçamento analítico está aqui completo, ó, com base em SINAP, tá? Todas as composições foram colocadas, os quantitativos calculados. Então, o empreendimento está todo inserido aqui dentro de cada centro de custo, do mesmo formato que a Caixa exige. Ok? Quantidade de aço, quantidade de forma, alvenaria, acabamentos, instalações, ok? Dentro do preço do SINAP, que a Caixa exige lá, nesse caso aqui, para o mês de julho de 2022, para o estado de São Paulo. Aqui a gente formou, então, o preço aqui, ó. Custo total de construção, 14, né? Sobe lá depois por causa dos custos indiretos, né? A gente tem custo de comercialização e outros custos, a gente fecha lá nos 20 milhões. Ok? Mais, né, uma complementação ali de infraestrutura, né? Que está aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem o custo de infraestrutura desse terreno, né? A gente tem ali muramento, tem guarita, tem pavimentação ali das vias de acesso, né, bombas, caixas d'água, rede de esgoto, drenagem pluvial, né, uma série de outros custos ali. Aqui ficou em 695 mil, tá, com o BDI. Ok? A gente presta todo esse serviço, tá, além, né, dessa consultoria. A gente faz o estudo de viabilidade completo, forma a tabela de vendas para vocês, né, apresenta o empreendimento pronto, tá, empreendimento prontinho para a Caixa analisar ele, tá, dentro daquilo que a Caixa exige, né, em termos de enquadramento técnico, enquadramento comercial, né, enquadramento de custo e viabilidade, tá, econômico-financeira do projeto, do empreendimento de uma forma global, né, aí considerando garantias, né, considerando o VGV, né, no patamar aí superior, né, ao custo total de implantação, tá, formatando aí, então, né, todo o estudo completo de viabilidade, né, tanto para o empresário que vai tomar a decisão de levar o empreendimento adiante ou não, né, quanto para a Caixa, que vai fazer a análise, né, de viabilidade, né, de aporte de recursos para o empresário produzir, ok? Com apoio à produção.